Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, quinta-feira, dia 23, bora para nossa análise diária. Galera, deixem o like e compartilhem com um amigo de vocês o nosso canal de análises diárias, né pessoal? E insights importantes acerca do mercado. Galera, é o seguinte, hoje nós temos uma veiculação, né, da guerra, né galera? Então, aqui eu quero estar compartilhando umas coisas com vocês, né? Então, por exemplo, 11 horas nós tivemos Irã enviou o comandante da Guarda Revolucionária equipamentos relacionados a mísseis para Houthis no Iêmen, né? Neste mês. Então, segundo consta, né? A inteligência americana já estava se propagando, né? Que os Houthis, né? Que ficam ali no outro canal, que é um canal que ele se chama, não é o de Hormuz, mas é o de Suez, né? Ali no Mar Vermelho, possivelmente, né? Ali perto do Iêmen, eles vão estar fechando também. Ou seja, vai ter dois canais, né? Com um risco eminente de ataques ali a embarcações. Isso, galera, olha só que produziu. Olha essa subida aqui, né? Agora o petróleo está 6%, né? Então 6% de alta, 6,5% Brent. Já chegou a $100 e está em $92, né? O petróleo bruto. Essa subida aqui, galera, isso aqui não é trade não, tá? Isso aqui é institucional, tá? Então essa movimentação, essas movimentações aqui, tá? Isso aqui é institucional comprando a preço piorado, tá? Essa é a minha opinião. Então, nós tivemos aqui as nossas bolsas caindo, né? Elas estavam flat para queda, mas aí depois da abertura do mercado americano, né? Até fizeram um movimento um pouco contrário antes, mas realmente caiu. Então, bolsas estão caindo no mundo, né? O VIX subindo, tá? E a gente viu também aqui que o ouro ele tá 2% de queda, a prata 3,40, 30, né? Cobre também 2,60, o aço caindo 0,5% e o único que não ficou caindo foi o minério de ferro que ficou em 1% de alta, tá? Então, dado isso, galera, e além do mais, né? A gente viu aqui que os nossos vértices aqui do nossos juros, né? Os DIs eles estão trabalhando, principalmente DI médio e longo, estão trabalhando em 1% de alta, né, galera? Então essa movimentação aqui toda, né? Tudo na alta, de alguma forma, pessoal, assim, para mim o petróleo ele vai influenciar, né? Ele tem um preço muito inflacionário em todos os juros no mundo, tá, galera? Mas ele ganhou uma força um pouquinho mais assim, acho que mais ou menos das 11 horas, né? Que a gente viu que realmente o petróleo ele saiu de 5%, foi para 6%, né? Principalmente na abertura do mercado americano, né? Ele subiu mais um pouco aqui. Eu tô aqui com o petróleo, né? Porque eu fico acompanhando, tá, galera? Então, petróleo, né? Olha só, a subida aqui do petróleo e a nossa bolsa, ela tende a cair, tá, galera? Então, dado isso, né, pessoal, a gente pode vir aqui para o nosso ativo, né, que seria o mini índice. Então, mini índice gap de baixa, porque os juros abriu em gap de alta e o câmbio também, tá? O câmbio ele até tá segurando ali, não sei, né? Mas bora ver o que, que vai acontecer. Então, gap de queda, né? Aqui a gente tem mais ou menos de uns 500 pontos, tá? Aqui a gente tem um 0,5% de queda, tá? Aqui perto dos 178 mil. Então ele fez uma movimentação que para mim eu acho que já consideraria válida aqui como uma operação. Que ele veio aqui e tocou no ajuste no POC, depois retornou, né, galera? Então essa movimentação eu achei interessante, já tá especulando aqui para venda, porque o cenário era de venda, tá? Depois ele ficou um pouco mais lateral, não conseguiu interagir, tá? Então, para mim, a melhor operação foi essa aqui, né? A venda, tá? E para soltar aqui no POC, tá? Nem tanto essa compra, a operação que realmente rendeu, inclusive hoje, uma movimentação mais forte foi uma compra que, se nós formos olhar,
de movimento em pontuação, né? Mas hoje, galera, a macro era de queda, tá? Então não estava procurando aqui vendas, tá? A não ser se ele andasse muito, né? Então se ele andasse mais de 1%, 1,5% aqui perto da amplitude diária, aqui no 176.500, tá? Então tá, era melhor sair daqui e ir para 0,5%, 1%, né? Pelo menos assim eu enxergo, tá, galera? Então ele ficou aqui meio que lateral, né, para a queda, criou uma liquidez. Então a gente tem uma liquidez, inclusive nós temos aqui o POC, que é a abertura de mercado, né? Porque já começa com 60 mil contratos, né? A gente viu que o nosso mini índice ele espera tá abrindo pelo menos 80% ali dos nossos juros, né? Dos vértices do nosso juro abrir para aí sim abrir, né? Aí ele tem mudado, né? Já assim de uns 2 meses para cá o tipo de abertura de mercado, né? Então ele realmente ele está esperando, tá? Os juros abrir para depois fazer um grande nó de liquidez. E às vezes ele se afasta e volta, né? E volta para essa liquidez. Então a gente tem certas, não setups, mas movimentações conforme a macro que nós podemos estar especulando, né? Acerca disso. Então, galera, deixa eu só colocar aqui a abertura do mercado à vista, né? Abertura do mercado à vista, abertura do mercado americano. Então a gente viu aqui ações, obviamente, que inclusive a Vale ela está performando para alta, né? Tá para uma alta de 1,5 agora nesse momento. Tava um pouquinho flat na primeira meia hora de mercado, mas depois subiu, né? Porque acho que o minério de ferro ele influenciou também essa subida aqui da Vale, tá? O minério de ferro está se aguentando, né, galera? E aqui a gente viu principalmente o setor bancário abrindo em queda, tá? Aqui um micro S&P, né, em queda, tá, pessoal? E todos os índices, né, setoriais aqui em queda, tá? Até fizeram uma movimentação aqui um pouco contraintuitiva, que foi essa movimentação aqui, né? Essa aqui, né, que ele inclusive as ações elas pararam de arrefecer, mas depois realmente elas arrefeceram novamente. E para mim, galera, que na abertura valeria uma venda aqui, acho que valeria, tá? Mas para mim eu estava esperando, né? Essa aqui para mim foi a grande operação de hoje, que o alvo seria o POC, né? Então o alvo foi aqui, né? Então essa movimentação para mim hoje foi a mais fácil do dia, tá? Foi a mais fácil do dia. Inclusive ela correu rápido, né? A gente viu que em 6 minutos, basicamente 6 minutos, ela já fez a operação. Quem segurou, né, galera, aqui eu já não sinto mais confortável para estar vendendo aqui de novo, tá, galera? Me sinto mais confortável, mas depois ele conseguiu ultrapassar o POC, né? E vinha aqui novamente aos 178 mil, né? Então esse nível de preço bem importante, tá, galera? Essa liquidez, ele não fez uma movimentação assim tão clara aqui, né? Porque o certo, quando ele cria essa liquidez aqui, nós tem essa liquidez aqui no meio, tá? E uma liquidez um pouquinho aqui, né? Então a gente podia ter como alvo essa liquidez aqui, né? Então a gente podia ter como alvo essa movimentação aqui, né? Mas ele não fez uma movimentação tão profícua aqui que eu achei uma defesa da venda aqui, né? Inclusive ele voltou um pouquinho menos, né? Ele arrefeceu um pouco aqui, tá no 178,200 e depois ficou aqui um pouco embaraçado, né? E não fez uma movimentação tão expressiva assim. Eu prefiro que ele faça um movimento mais longilíneo, né? Então que ele faça, volte, aí sim nessa venda, aí sim a gente podia vir para esta liquidez aqui, tá? Inclusive largar aqui, tá? Então aqui, inclusive, aqui no primeiro toque seria interessante, inclusive, uma compra aqui, né? Na modalidade scalp, tá? Mas pegando poucos pontos, 50, 100, 150 pontos, né, galera? E no mais, vendas aqui para o nosso mini índice, tá, pessoal? Dólar futuro, pessoal, o nosso doleta abriu em gap de alta, né? Já um gap aqui
de 17 pontos, né? Então ele já estava 0,30 de alta, né? A gente tem um 0,30 e um 0,5%, tá? Não procurou o POC e o ajuste, né? Que nós temos aqui POC, ajuste e o POC aqui de ontem. Aqui tem parâmetro de abertura, né? A nossa Petax futura, né? De ontem também, parâmetro de abertura e a média contratual. E aqui nós temos a taxa máxima de câmbio, né? E mais embaixo a taxa mínima de câmbio. Então, galera, para mim, inclusive, eu enxerguei aqui uma venda que seria aqui no 100, né, galera? Então, o dólar ele tá se segurando aqui, né, entre o 100 e o 150, tá? Mais ou menos assim entre o 180, né? Aliás, 80, né? 80 e o 100 aqui, tá? Então, para mim, aqui, galera, a melhor compra seria aqui no 75, que se eu não me engano, tá aqui, tá nesse range aqui, né? Tá nessa área aqui, isso, do preço futuro, parâmetro de abertura e a média contratual, mas ele não chegou a vir para cá, né, galera? Inclusive ele ficou tracionando liquidez para cima, né? E traciona a liquidez, pelo menos para primeira 1 hora de mercado, ele ficou fazendo essas movimentações, tá? No mais, galera, ele fez a primeira Petax futura, né? E aqui, galera, tá o 100. Então, essa movimentação eu achei bem interessante porque ele subiu numa, né? Então dava para ter pego uns poucos pontos, tá? Daqui a gente já tinha Petax futura, então a volta seria no preço futuro, tá? Então para mim essa aqui foi a operação de ouro hoje, né? Inclusive ele voltou, ficou um pouco mais comprador por cima, né? E valeria uma compra aqui para nós virmos desafiar essa máxima, tá? Mas o interessante seria realmente esperar a segunda Petax futura, tá? Ele fez um movimento aqui, galera, que no meu entendimento foi um pouco duvidoso, né? Porque nós temos a primeira liquidez, né? Ele deixou um pouco acima da primeira liquidez. Primeiro preço futuro, tá? Fez a movimentação, os players defendem aqui no 100 porque opção de compra e de venda, então esse primeiro toque é bem interessante, ganhar pelo menos alguns pontos no scalp, né? Mas ele teríamos que esperar, né, o segundo preço futuro, porque eu não achei que foi uma diferença tão grande aqui ele está um pouco acima, né? A verdade é que ficou um pouco acima dessa primeira maior liquidez. Mas é interessante colocar o preço futuro um pouco mais acima. E quando ele colocou mais acima, eu achei que ele iria romper, porque ele deixou o primeiro preço futuro, né? Os players de mercado, os dealers de mercado, eles deixaram no 86, né? Aliás, 96,5, né? 97, né? Então como o preço futuro como a cotação ela trabalha mais no preço futuro do que no preço à vista, né? A gente tem o preço futuro, preço à vista, que inclusive buscou, tá? E aqui eu enxerguei uma compra para vir para o preço futuro, só que não, ela ficou trabalhando aqui em cima do preço à vista e dos segundos postes do dia, tá? E depois aí sim que ela se direcionou de novo ao 100, né? E a esse preço futuro, né? Ao segundo preço futuro, tá? Mas antes os eles não deixaram, né? Esse toque mais profícuo aqui, né? Para entrar e vir para áreas mais acima, tá, galera? Fato é também, galera, se nós formos olhar aqui na nossa carteira, né? Deixa eu estar carregando aqui a nossa carteira, pessoal. Se nós formos olhar o nosso real, ele ficou perdedor para as outras moedas, tá? Então hoje ele só perdeu realmente, até que ele ficou meio que no zero entre o México e a Argentina, né? Mas só ficou perdedor aqui para os outros pares de Forex. Então a gente viu que essa movimentação aqui, né, ela é também arbitrada para o nosso câmbio, né, por causa da triangulação harmônica, né. Não sei se vocês já ouviram falar disso. O nosso câmbio ele não precisa ter volume, basta ter o euro, né, SD, o dólar e o real. Então com 3 moedas nós podemos fazer
uma triangulação harmônica, né? Então não precisa necessariamente de fluxo para nós termos um certo movimento, tá, galera? Mas porque o dólar ele pode se mexer sozinho, né, galera? Mas obviamente que isso não acontece na vida prática, porque nós temos negócios a serem realizados, né? E o câmbio entre as duas moedas é realmente essa troca entre duas moedas, duas unidades, né, galera? Então, pessoal, foi um movimento um pouco mais confuso isso aqui, né? Aqui a gente tem realmente uma compra, mas ele voltou, né? Então ele parou aqui no meio, tá? E se nós formos olhar aqui na Petax, nós não tivemos uma grande movimentação assim, né? O casado está de 10 pontos e meio e o nosso estudo gerido nós não erramos, né? A Petax está igual, tá? Então, realmente aqui, galera, inclusive ele fechou a simetria hoje, né? Porque tem a nossa média contratual, deixou as VWAPs das das nossas Petax, né, deitadas aqui. Inclusive o preço futuro final está em cima aqui da média contratual e em cima da maior liquidez. Então hoje ele fechou a simetria. O que seria interessante aqui? Ele já fez a movimentação, né? Que ele daqui de cima ele vem, toca. Aqui teríamos uma compra para fazer o ajuste aqui, né, galera, acima do preço futuro, né? Ou então, se ele passar, melhor compra seria no spot do dia. Aí os bancos eles estariam bem felizes com essa movimentação, tá? Mas eu acho que ele não vai fazer essa movimentação. Possivelmente ele vai fazer o nosso ajuste entre o 100 ou 110 ao 90, né, galera? Então, basicamente, ele vai lateralizar um pouco, mas vai se mover aqui assim até umas 3 horas da tarde, né? Se os juros continuar subindo, o câmbio ele vai continuar subindo, tá, galera? Só que eu enxergo ele, pode sim que ele fez as Petax futura muito perto do 100, né? Então pode ser que ele realmente venha e rompa o 100, tá, galera? Então basicamente é isso, pessoal. Se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem com um amigo de vocês dúvidas, escrevam um comentário que eu vou estar respondendo. Até mais, pessoal. Valeu!